Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Tabulação de lista numerada automática, aula 28 do programa InDesign CS6. No InDesign, nós temos duas formas de se formatar listas. Uma é a lista corrida e a outra é a lista por níveis. A primeira a gente vai ver aqui, que é a lista corrida. Então, a partir de um texto aqui digitado, eu tenho um exemplo aqui de uma lista de alimentos, frutas, legumes, verduras. E dentro aqui de cada tópico, eu tenho aqui essas opções aqui. Então, com a ferramenta texto selecionada, vou no painel aqui de controle, clico em formatação de parágrafo e selecionando então o texto que eu quero deixar ela como uma lista, vou até então a barra de controle, posso selecionar aqui a lista com marcadores, que é os bullets. Selecionando novamente o texto aqui, posso selecionar a lista com marcadores aqui de número. Então essa é a forma aqui mais rápida, a partir de um texto, selecionando, eu seleciono aqui os marcadores, os bullets, ou uma lista aqui numerada. Outra forma, seleciono o texto, aqui no caso o tópico das verduras, vou aqui no menu tipo e tenho aqui lista com marcadores e numeradas. Posso aplicar marcadores, posso voltar lá novamente e ou aplicar números, que ele reverte, e da mesma forma que eu apliquei, posso remover então os marcadores ou com números, aliás, ou a lista com números, ou a lista aqui com os marcadores. Então essa é a primeira forma de se fazer essa lista com marcadores. No caso dessa lista corrida, então para cada tópico, quando eu aplico, ele vai seguindo a sequência aqui, tanto se eu complementar aqui na parte dos legumes aqui, dá um enter, ele complementa aqui com o número 6, aí posso complementar aqui com texto. Então dessa forma eu posso ir atualizando essa lista numerada. Bom, a outra forma de se fazer formatar listas aqui no InDesign, então é as listas de níveis. Então a lista de níveis, ela tem um título, e abaixo dele os tópicos, eles são numerados, subordinado então ao título desse tópico. Por exemplo, eu tenho aqui frutas e abaixo eu tenho aqui os tipos, então ele fica atrelado a 1 abacaxi, 1, 2 ameixa, 1, 3 banana. Para legumes, começa no item 2 e os demais vai 2, 1, 2, 2, 2, 3. Como verduras, tópico 3, aí 3, 1, 3, 2. Então o texto que fica abaixo do título do tópico, ele fica subordinado, atrelado à numeração do título do próprio tópico. Então a gente vai ver como a gente formata esse tipo de lista. No InDesign é chamado de lista de níveis, mas é uma formatação automática, a partir desse título. Então ele vai criando subtópicos numerado
em relação ao próprio título. Bom, então para começar a formatar, né, a lista de níveis, né, os tópicos, eu deixo aqui, aliás, estou selecionado a ferramenta texto, posso selecionar aqui a palavra fruta ou deixar o cursor em cima da palavra. Vou até aqui a barra de painéis, em estilos de parágrafo, clico aqui no menu, seleciono aqui novo estilo de parágrafo, no meio aqui, vou colocar aqui como 03, né, lista alimento nível 01. Aqui em baseado eu deixo sem estilo de parágrafo, e próximo estilo também deixo sem, né? Todo o estilo de parágrafo que eu crio, eu prefiro deixar ele limpo, né? Sem resquício de outro parágrafo ou de outros estilos. Aqui na formatação básico de caractere, vou deixar aqui Arial. Estilo de fonte, vou deixar aqui um bold italic, né, para diferenciar dos subtópicos. Tamanho 12, entrelinha, ok. E vou aqui para marcadores e numeração. Ó. Então, o nome do estilo ainda é a lista de alimento, né, 03, lista de alimento nível 01. Tipo de lista, então você tem marcador e tem números, então vamos escolher aqui números. Lista, pode escolher aqui deixar como padrão ou criar uma. Então vamos criar uma para ficar de uma lista específica aqui. Eu já tenho uma lista 1 e lista 2, então eu vou criar aqui uma nova lista, lista 3 alimento, e dou um ok aqui, ó. Deixo essas configurações aqui padrão, ok. Nível 1, né, o tópico, que é os títulos. Aí formato, eu tenho aqui algumas opções, mas vamos deixar aqui com a numeração, né, normal, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aqui números, esse aqui deixa também padrão para o nível 1, estilo de caractere também nenhum, e modo continuar do número anterior. Então aqui eu já dou ok e formatei, né, o estilo do título do tópico aqui, que é o título. Então vou selecionar aqui no estilo de parágrafo, 03, lista alimento nível 1. Seleciono aqui ou coloco o cursor no legume, seleciono aqui no estilo de parágrafo 03, verdura também. Dessa forma eu já tenho, né, os títulos principais do tópico, né, fruta, legumes e verduras. Bom, agora, né, vamos formatar os subtópicos então da nossa lista aqui de alimentos. Então eu estou com o cursor do mouse aqui, né, na palavra abacaxi, vou no painel aqui, nos painéis estilo de parágrafo, aqui na barra de painéis, seleciono, vou aqui no menu, novo estilo de parágrafo, eu vou colar aqui o 03 lista alimento nível 1, só que vou mudar para nível 2, porque a gente está formatando agora os subtópicos.
é baseado sem estilo de parágrafo, e próximo estilo também sem estilo de parágrafo. Aqui em formatos básico de caractere, vou em Arial, vou deixar regular para ficar diferente do título, tamanho 12, entrelinha 12, ok. Agora em marcadores e numeração, vou aqui em tipo de lista, vou escolher números, aqui em lista, a que eu tinha criado, lista 3, alimento. Reparem que ele habilitou aqui nível. Eu vou clicar aqui na setinha e dizer que eu estou formatando agora o texto, né, ou o parágrafo, para nível 2. Reparem também, ó, eu vou voltar para o número 1. Quando eu pôr o número 2, ele vai habilitar aqui embaixo, ó. Então ele habilitou. Estilo de numeração, vou deixar aqui o formato, né, 1, 2, 3, 4. Número, bom, aqui em número é o pulo do gato, né, onde a gente cria o prefixo que ele vai colocar ao lado da numeração automática. Então vou pôr o ponto de inserção, Shift circunflexo, aliás, Ctrl circunflexo, e número 1. Então dessa forma, né, ele está criando aqui um prefixo para poder colocar nos subtópicos. Quando ele habilitou, né, ele está dizendo que esse nível aqui 2 vai estar atrelado ao nível 1, né, e fazendo aqui a inserção, né, do caractere que se queira, né, junto com a numeração. Continuar do número anterior e reiniciar, né, o número sempre após, né, um nível anterior, e vou dar um OK, ó. Vou selecionar abacaxi, né, e clicar aqui 03, lista alimento nível 2, ó. Reparem que ele colocou 1, ameixa. Aliás, vamos selecionar todo esse bloquinho e selecionar aqui no estilo de parágrafo. Então ele já colocou a numeração. Reparem que ele juntou, né, diferentemente daqui que eu tinha colocado um tracinho, mas a gente pode colocar depois, ó. Vou selecionar, né, o texto aqui, subtópicos do 2, seleciono, vou aqui em 03 lista alimento nível 2, ó. Ele numera, seguindo então o tópico, o título aqui, o tópico principal, né, e colocando a numeração. Selecionar aqui subitem aqui do tópico 3, né, 03 alimento nível 2, ó. Então, para corrigir isso aqui, para colocar, ó, por exemplo, um hífen aqui na frente ou aqui no meio, né, dos números, ó, vou clicar aqui em estilo de parágrafo 03 lista alimento nível 2, ó, dou 2 cliques, volto lá em marcadores numeração e coloco aqui um hífen, ó, e vou dar um OK. Pronto. Então dessa forma ficou, né, os subtópicos, subordinado, né, o
tópico aqui, o título do tópico, né, com a sequência 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e dependendo aí o tamanho da lista. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho estudos e curiosidades matemáticas, bem como divulgação de livros sobre sequências numéricas, jogos e passatempos matemáticos. Muito obrigado e até a próxima.